Olá, nossas boas-vindas a mais uma edição do Pod Campus. Essa edição especial a gente está participando da 13ª Semana Municipal da Diversidade Sexual, promovida pelo Conselho Municipal de Políticas Públicas LGBT+, da Prefeitura de Santos. E o tema da semana esse ano é "Se for sobre nós, que seja a nossa voz". Assim sendo, cá estamos, né, com as vozes das pessoas de hoje, que são pessoas pertencentes à comunidade LGBT+, e é um prazer receber vocês aqui. Marjorie Almeida. Marjorie é uma mulher trans, heterossexual. Maria Eduarda Pereira, uma mulher cis, bissexual. Ramon Rios, um homem cis gay. E eu, Larissa Marques, uma mulher cis lésbica. A Marjorie e a Maria Eduarda são jovens aprendizes aqui do campus. E o Ramon e eu somos membros do Comitê da Diversidade aqui da instituição. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada. Gente, eu acho que o primeiro momento aí desse bate-papo é importante a gente falar sobre informação, né? Muitas vezes o pré-conceito, ele vem por falta da informação. As pessoas não têm informação sobre aquilo e propagam inverdades sobre determinado assunto. Vamos falar, então, de identidade de gênero. É uma pergunta que eu quero fazer para vocês. Vocês acham que gênero foi uma coisa que a ciência falou ou a sociedade? Eu acho que a questão de gênero... Pode falar. Eu comecei a falar. Eu fiquei assim. Mas eu acho que a questão de gênero, ela é muito relacionada com a sociedade. Tem a questão do sexo, que é mais biológico, e tem a questão de gênero. O gênero, ele tá na sociedade como um todo e ele é construído baseado na nossa visão que a gente tem de si mesmo e nas nossas relações sociais. Exatamente, né? A ciência, ela fala em sexo biológico e não em gênero. Gênero foi uma construção social. O que é esperado para aquele papel de gênero, homens e mulheres, e assim vai. E aí existem pessoas que, de repente, nascem num determinado sexo biológico ou tem aquele gênero atribuído a ela no nascimento, e ela não se identifica com aquilo, né? Eu trouxe até aqui pra gente ilustrar um pouco melhor essa questão, uns copinhos pra gente fazer bem didático mesmo. Então, vamos lá. Uma pessoa que nasce ali num sexo biológico feminino, por exemplo, né? Aliás, desculpa, um sexo biológico masculino, né? Em que a sociedade estipulou que ela deve ser um homem, certo? E aí, aqui, ela se identifica com aquilo. Então, aqui nós temos um homem cisgênero, certo? Se identificou com o gênero atribuído a ela ao nascimento. Porém, existem pessoas que nascem ali num sexo biológico masculino, né? E a sociedade atribui que aquele gênero deve ser homem, e elas não se identificam com aquilo. A subjetividade da pessoa é feminina, né? Então, aí, por dentro, digamos assim, né? A pessoa se entende como uma mulher, mas ela se considera que ela tá no corpo errado, né? E aí, nós temos aqui uma mulher trans, concordam? Sim. Isso. Né? Continua sendo uma mulher. Já era uma mulher, né? A subjetividade dela é uma mulher, exatamente. E a mesma coisa no sentido contrário, né? Nasceu, de repente, num sexo biológico ali masculino, né? O gênero atribuído a ela no nascimento foi homem, mas não se identifica com aquilo, não se entende. A subjetividade dela não é aquilo. E aí nós temos uma pessoa transgênero, né? E existem pessoas que também não se identificam nem aqui e nem ali, nem com o masculino e nem com o feminino, que são as pessoas não binárias, né? Ou transitam entre eles, ou ora tem um pouco mais de um pouco mais de outro. Então, identidade de gênero, quando a gente fala, é você com você mesmo. Não tem nada a ver com orientação sexual, né? Acho que as pessoas confundem muito isso, muito. Né? Você já passou por isso? Necessariamente porque você é uma mulher trans, você tem que ser homossexual. Nossa, demais. Um exemplo que eu dou muito foi que um dia eu fui no médico, e aí a mulher tava preenchendo minha ficha, né? Colocando prontuário, e ela perguntou, então, você é um homem, é uma mulher, é um trans ou um gay? Oi? Aí eu pensei, tá, peraí, qual caixinha eu quero entrar hoje? Eu quero ser um homem? Mas eu sou trans, mas eu sou gay, e aí? Exatamente. Uma coisa é uma coisa, identidade de gênero, outra coisa é orientação sexual, né? Orientação sexual é por quem a gente se sente atraído fisicamente, sexualmente, romanticamente, né? Mas identidade de gênero é você com você mesmo.
Então, informação para todas as pessoas. Identidade de gênero, cisgênero, né? Que é o nosso caso de nós 3 aqui. Nós nos identificamos com o sexo biológico, ou o gênero atribuído ao nosso nascimento. E transgênero, no caso da Marge, uma pessoa que não se identificou com aquele, né, sexo biológico ou o gênero atribuído ao nascimento. E pessoas não binárias que não se identificam nem com um nem com o outro. Ou transitam, fluem entre os dois. O gênero, ele é muito fluido, né? Muito. Tem um grande espectro de gênero. Muito, exatamente. Entre 0 e 1 tem muita coisa, Sim, né? muita coisa. Por que entre homem e mulher não pode existir outras coisas? Sim, né? até porque cada pessoa é diferente. É muito difícil você colocar as pessoas numa caixinha só homem e mulher. Exatamente. Mas as pessoas ainda colocam. Ainda coloca. Né? Muito, assim. Acho que nós, mais que ninguém, podemos dizer que somos colocados em caixinha o tempo todo. O tempo todo. E aí vem a questão da orientação sexual, que aí sim... por quem a gente se sente atraído, física, sexual, romanticamente, né? Existem pessoas que se sentem atraídas por gêneros opostos, né? São heterossexuais, pelo mesmo gênero, homossexuais, por mais de um gênero, bissexuais, por todos os gêneros possíveis, pansexuais, e assim vai, né? As orientações também são diversas aí. Gente, eu queria perguntar para vocês... Como que vocês enxergam a importância de falar sobre esses assuntos, sobre esses conceitos no dia a dia, seja na escola, no trabalho, em casa? Por que é importante a gente falar sobre isso? Assim, pra mim, no meu contexto, eu acho que é mais pra desmistificar. Porque eu, por exemplo, sou uma mulher bissexual. Eu já me relacionei com mulheres, mas atualmente eu namoro um homem. Uhum. Então, toda vez que eu estou, né? Tipo, eu não contextualizei, eu não cheguei pra pessoa e falei que eu sou uma pessoa bissexual. Então, normalmente, eu costumo ser lida como uma pessoa hétero. Se eu estou com meu namorado, eu sou lida como uma pessoa hétero. Só que a partir do momento que essas pessoas, elas sabem que eu sou uma pessoa bissexual, eles já ficam, tipo... Pro meu namorado sempre, tipo... Ai, mas você não tem medo da sua namorada te trair? Mas você não tem medo de que ela vai fazer alguma coisa? Sendo que não, sabe? Eu sou... Exatamente. Qualquer pessoa pode trair, independente da sexualidade dela. Então, é mais uma questão de desmistificar as coisas relacionadas à minha sexualidade. Sim. Por exemplo, eu já ouvi muitas vezes, antes de eu começar a namorar, tipo, caras que me procuravam especificamente porque queriam ter relações com duas mulheres. Como se eu fosse querer ter esse tipo de relação e eu não quero. Como se a sua orientação sexual fosse direcionar isso, né? Exatamente. Tipo, você é bissexual, você tem que se relacionar com duas pessoas ao mesmo tempo. E não, eu não sou poliamorosa. Exatamente. Eu não me relaciono com mais de uma pessoa. E fora que a questão de chamarem bissexual de confuso, né? A pessoa tá confusa. O tempo inteiro. Não sabe o que você quer. Não tá se decidindo ainda. Você não sabe o que você quer. Você não pode ter essa orientação, que é absurdo isso. Também falam que, além do não sabe o que quer, gosta da bagunça. Ela gosta da bagunça. É sempre assim, ela gosta da bagunça. Como se bissexualidade é bagunça. Exatamente. Não é, gente. A impressão é que a pessoa é totalmente vulgar, né? É exatamente isso. Aceita qualquer coisa, o que vier tá pegando. Sempre acham que é isso. Aí tem sempre aquelas pessoas que, tipo... Ai, você fica comigo? Eu falo, ai, não tô afim. Ai, mas você é bissexual. Tem que ficar todo mundo. Escolha. Tem padrão por causa disso. Exato. Não padroniza. E Marjorie, por que você acha que é importante a gente falar sobre esses conceitos? Além da questão de a gente conseguir entender as pessoas de um jeito melhor, conseguir ter essa empatia de perguntar pra ela qual é a moral dela, por que ela gosta, por que ela não gosta, como ela se sente, como ela quer ser chamada, tem a parte do conhecimento. Porque tem muitas pessoas que, de fato, nascem daquele jeito, porque, de fato, as coisas são como são. Não tem como a gente tentar mudar alguém que nasceu trans, que nasceu bissexual. Por mais que a pessoa se relacione por muito tempo com um gênero oposto, o que faria dela uma pessoa hétero, ela ainda é bissexual. E uma outra ela vai acabar descobrindo isso. E a gente falar sobre isso pode incentivar. Pode fazer com que esse caminho não seja tão torturoso. Que ela fique sofrendo, que ela não entenda, ou que ela não se perceba como ela é. Eu acho que você pegou num ponto muito importante. As pessoas falam, opção de gênero, né? Ou escolha, você escolheu ser transgênero, você escolheu ser... Gente, a gente não escolhe ser qualquer pessoa aí dentro da comunidade LGBT.
num mundo que aponta uma arma para nossa cabeça todos os dias. Num mundo de preconceito, num mundo que a gente tem que batalhar para gritar que a gente existe, né? As pessoas nascem assim, apenas se descobrem ao longo dos anos, né? E é importante sim a gente falar sobre isso, porque essas pessoas existem. Nós existimos, nós estamos aqui. Quer vocês queiram ou não, Exatamente. quer aceitem ou não, quer os seus conceitos achem que é certo ou não, nós estamos aqui, nós existimos e nós merecemos respeito. É só isso que a gente quer, né? Sim. Até porque a gente paga imposto como todo mundo, né? Então, a gente merece mesmo respeito. A gente precisa dessa informação para falar sobre isso, porque essas pessoas existem, e essas pessoas merecem respeito. Exatamente. Né, Ramon? Eu acho muito importante a gente falar disso em todos os lugares possíveis para que se torne cada vez mais comum e veja que é uma coisa natural. Sim. Não precisa de um tratamento diferente. Exato. Você é a Marjorie, você é a Marjorie. Vou te tratar da forma que você quer e da forma que eu trato todas as outras pessoas, né? Você não precisa de um cuidado especial. As pessoas acham que a gente tá a gente bolha. precisa de uma... Igual eu falar da inclusão. A inclusão é muito tranquila. Você só precisa me respeitar. E pronto. É aquele negócio, a pessoa, ela não te trata como uma pessoa, ela te trata como uma coisa. Exatamente. Porque ela não te vê como um ser humano. Exato. Tem sempre aquele estigma de tipo, ai, não. É como se você fosse quebrar a qualquer momento. Eu não posso falar de determinada coisa com ela, porque ela é bissexual, ela vai ficar... Então, as pessoas têm um... Gente, e vamos falar então dos momentos marcantes aí dessa descoberta ou dessa aceitação. Eu acho que antes da gente gritar para o mundo, tem um momento da autoaceitação e que é difícil, né? Às vezes a gente vai contra aquilo, tenta, né? Não se enquadrar ali naquilo que a gente mas como é que foi para vocês esse momento de autoaceitação, de descoberta? Quais foram os desafios que vocês tiveram? Quer falar sobre isso, Marjorie? Bom, então, eu falo bastante sobre o conhecimento, da gente entender, ter esse acesso desde o começo, porque eu nunca tive. Eu nunca vi que isso era uma possibilidade pra mim. Então, eu cresci minha vida e eu flui muito. Então, por exemplo, hoje eu gosto de certos cantores, tudo bem. Vou andar com pessoas que gostam deles, vou pesquisar sobre eles. Aí, alguma coisa estava estranha. E eu não entendia por quê. Aí eu mudava. Não, deve ser porque eu não tô contente com o meu corpo, vou ir pra academia. Aí começou a crescer músculo e eu pensei, nossa, não era isso que eu tava esperando, deixa quieto. E eu fui tentando fazer várias coisas, mudando em quesito de arte, de expressão mesmo. Até que um dia uma pessoa chegou pra mim, olhou no fundo da minha alma e falou, nossa, você tem um olhar feminino. E na hora, meu Deus, eu olhei, tá ficando louco? Claro que não, tô entendendo nada. E aí, não quis dizer isso, desculpa se você entendeu errado. Morreu. Quase um ano depois eu fiquei com aquilo na cabeça. E aí aconteceu que agora, já trabalhando, eu ganhei 2 ingressos pra um show de rock. E aí eu fui com uma amiga minha e ela falou, eu posso te maquiar? Eu olhei... Acho que eu nunca tentei maquiagem, pode ser. Uma coisa que eu nunca cheguei até esse ponto. E eu de olho fechado e ela passando uns negócios na minha cara e pensando, gente, tá acontecendo. Aquela sensação dos produtos e tudo. Aí quando eu abri o olho e me olhei no espelho, eu olhei e pensei, caramba, eu não tô bonito. Eu tô bonita. O que tá acontecendo? Será que era pra eu me sentir assim? Será que tá tudo certo? E agora, eu falo pra ela, eu não falo? Eu tiro, não tiro? Eu vou assim? E se alguém me julgar? Claro. E parece que a partir dali foi de fato um momento que expandiu minha cabeça. Porque eu já tava começando a pesquisar sobre, mas eu nunca tinha tido uma prova de que talvez isso possa acontecer comigo. Talvez eu seja daquele jeito. E aí a partir disso foi como se de fato tudo tivesse mudado. Olha Legal. Só. E você, Duda, como é que foi aí? Assim, No caso da orientação. Eu, assim, enquanto uma pessoa racializada, né, uma pessoa negra, eu sinto que eu demorei um pouco mais pra me descobrir, mas eu já sentia a atração antes, tipo... Eu tinha aquela atração, só que por eu estar preocupada com outras coisas, eu não conseguia ter abertura pra ser quem eu era, pra me descobrir. Porque uma coisa que eu noto entre pessoas LGBTs racializadas, né, indígenas, negras, etc., elas acabam demorando mais pra se descobrir porque elas nunca podem focar nelas mesmas. Elas estão sempre focadas
no contexto em que elas estão inseridas. Sim. É sempre pensando na sobrevivência, é sempre pensando em ser aceito, de fato, né? Ser cada vez mais aceito pela sociedade. São duas lutas ao mesmo tempo. Sim, são duas lutas. É. Aí, eu sinto que, por isso, eu demorei um pouco mais pra me descobrir, tanto que quando eu comecei eu fui entrar na minha adolescência, entrou minha puberdade, e eu comecei a sentir atração por meninas também, eu me fechei muito pra aquilo, e eu achava super estranho, eu ficava, não é possível. Aí foi quando eu desenvolvi um sentimento amoroso, realmente, um sentimento... mais uma coisa diferente do que atração, né? Tipo, mais pro sentimental mesmo. Isso, afetivo. Eu tava buscando essa palavra. Aí foi quando eu desenvolvi isso pela primeira vez pra uma menina, que era minha amiga na época. Foi quando fez um negócio assim na minha cabeça. Porque eu fiquei, não é só aquilo, sabe? Dá pra ser muito mais do que isso. Porque normalmente pessoas LGBT são sempre resumidas a, tipo... Só isso, entendeu? É só sexo e não tem nada. Não, sendo que não. Exato. A gente ama também. E como? E muito. E sofre igual. E sofre, exatamente. E você, Ramon? Então, comigo foi um pouco diferente. Hoje eu vejo que eu sempre soube, mas eu não entendia o que aquilo significava. Eu, quando eu era criança, eu via alguns famosos, assim, eu falava assim, nossa, que lindo, eu queria que ele casasse com a minha irmã, queria que ele casasse com a minha prima. Nossa, eu queria arrumar um casamento pra todo mundo. E hoje eu vejo que não era com elas que eu queria que ele casasse, sabe? Sim. Mas quando eu fui crescendo um pouco mais, entrando na pré-adolescência ali, eu entendi que realmente eu é que sentia atração por aquilo, eu falei, não posso ser assim. Eu não posso gostar, eu não posso mostrar para as pessoas que eu sou assim, sabe? Porque na minha cabeça eu ia decepcionar minha família inteira. Que aquilo ali ia me fazer uma pessoa péssima, sabe? Então, por muito tempo eu me anulei ali. Eu falava, não, eu sou assexual, eu não sinto atração. Eu prefiro, tô focando nos estudos. Sabe quando a tia pergunta, e as namoradinhas? Fala, eu tô estudando, tia, não tô... E aí eu demorei bastante, assim, pra falar assim, eu não preciso me esconder, sabe? Exato. Tanto que eu fui me assumir oficialmente, assim, nunca tive a conversa com ninguém na minha família, nunca aconteceu a tal conversa, sempre foi muito natural. Então, assim, todo mundo já sabia, só eu que não, que achava que não. Foi em 2019 recente, que eu falei assim, chega, né? Tá na hora de viver, vai viver, menino. Aí eu comecei a me comportar e agir, assim, eu sou assim, pronto, acabou. Quer você queira ou não. Exatamente. Mas acho que o pior foi o preconceito interno. Já cheguei a uma vez, eu fiquei doente, assim, uma doença bobinha, tipo gripe, alguma coisa assim. E eu falei assim, eu orei e falei assim, Deus, se eu ficar bem, eu juro que eu paro de gostar de homem. Olha, eu não vou sentir mais atração por homem. Eu vou mudar, eu juro que eu vou mudar. Aí depois eu pensei, gente, que é isso, né? Olha quanto impacto, olha que bizarro. É muito, muito triste isso, né? Eu acho que todo mundo passa, né, por esse momento de querer se enquadrar naquela caixinha que colocam a gente, né? Eu também passei por isso. Tive, inclusive, um casamento heterossexual, tive filho, nessa tentativa de estar à altura da expectativa que as pessoas tinham pra mim, né? Mas também já sabia, você acaba só estreando, né? E, gente, qual foi o maior aprendizado que vocês tiraram dessa trajetória até aqui? Eu acho que pra mim foi mais me respeitar, né? O autorrespeito, porque... Eu tinha tanto esse negócio, esse estigma de que, tipo, não, isso é algo ruim e eu não posso, tipo, realmente não me permitindo, que eu comecei a olhar pra mim mesma com muito carinho, entendeu? Então, a partir do momento que você se permite, você se conhece, você consegue levar tudo de forma mais leve. Com certeza. Muito melhor. Então, eu comecei a me tratar de uma forma muito mais carinhosa justamente por conta dessa descoberta. Que ótimo, bonito isso. Pra mim... Acho que a maior lição até agora foi de que ninguém deve me enquadrar em lugar algum. Além do respeito, a confiança. Porque parece que a vida toda eu fui de caixinha em caixinha. Primeiro eu era um homem, e aí eu virei um homem gay. E eu fiquei anos sendo aquele homem gay. Quando eu comecei a sair dessa caixa, já começaram a querer me enquadrar. Tudo bem, então você não é mais um homem. Mas e sua unha não vai pintar? E essa sobrancelha grossa? E esses pelos? Então eu não sou uma mulher só porque eu tô sem a unha, eu tô com cabelo curto.
Tipo, exatamente. Gente, eu mal saí de uma caixinha, já estão querendo que eu entre em outra. Por que a mulher tem que usar sempre o cabelo comprido, unha não sei o quê, saia rosa e meninos ternos e azul? Isso que ela falou. Quem falou isso? Isso que ela falou de caixinha é uma coisa que também me pega muito. Porque a partir do momento, quando eu tava começando a me descobrir, eu ainda não entendia muito sobre bissexualidade, as pessoas tinham muito esse estigma de tipo, você gosta de meninas, então você tem que agir dessa forma. Tipo, sempre aquele estereótipozinho da menina que gosta de meninas, ela tem que se vestir de tal jeito, ela tem que se comportar de tal jeito, como se não, gente, eu posso usar um batom e usar o meu cabelo do jeito que eu quiser, sabe? Né? Enquadrando sempre. Sempre aquele negócio, tipo, são você não pode. São papéis, né? Esses papéis de gênero que estipulam pro homem, pra mulher, e quem não é nada disso? É engraçado, onde fica? Porque nesse caso, por exemplo, a mulher gosta de mulher, ela tem que ser assim. E aí, quando você é assim, eu tenho muitas amigas que eu conheço lésbicas que perguntam pra elas se elas são trans. Porque não pinta unha, porque é muito masculinizado. Porque são desfeminizadas e necessariamente tem que ser uma pessoa trans. Ela não pode simplesmente, né? Aí você fica, gente... E perguntam, né? Você vai transicionar? Você tá transicionando? Não. Ô, gente... E vamos falar agora de ambiente profissional, né? São muitas as barreiras, a gente sabe, né? Possibilidades também, mas a gente ainda tem muitas barreiras aí, muitos desafios enfrentados por pessoas LGBTs no mercado de trabalho. As coisas estão mudando, graças a Deus, né? As empresas estão abrindo a mente aí para nós, para as nossas vozes. E vocês já enfrentaram aí algum desafio nesse quesito? Vocês já sentiram que precisaram esconder aí, de repente, ou a identidade ou a orientação sexual de vocês no ambiente de trabalho, numa entrevista? Assim, antes de eu entrar pro campus, eu fazia parte de uma empresa que era do ramo de mercado, essas coisas. Então, eu ouvia muitos comentários. Eu nunca cheguei a comentar sobre a minha sexualidade, até porque tinha pessoas que eram conhecidas da minha família e, mesmo a minha família tendo ciência da minha sexualidade, eles são sempre aquele negócio, tipo, a gente sabe, mas ninguém comenta, entendeu? Vamos abafar, né? Vamos abafar. Tipo, é coisa da Duda. Aí é sempre aquele negócio, tipo, não vou falar nada pra não gerar burburinho, ou pra não gerar fala, ou pra não ficar ouvindo, porque você já tá no ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho, ele já é estressante, e você fica ainda ouvindo, sei lá, o seu colega fazendo piadinha ridícula sobre a sua sexualidade, sabe? Tipo, é muito frustrante. Sim, e às vezes uma piada dói mais que uma porrada. É verdade. Né? Nossa. Dependendo da piada, eu sempre falo isso pros meus alunos e alunas na sala. Gente, piada que vai ofender o outro, que vai diminuir o outro, que vai expor o outro, ela deixou de ser piada faz tempo, né? Ela já virou um preconceito, já virou até crime, dependendo do que for. E você, Marjorie? Bom, lá na empresa, eu entrei como um homem. Então, no começo estava tudo bem. Porque, né, querendo ou não, comparado a caixinha do trans e a pauta trans, o assunto homossexual tá um pouco mais, assim, tá passando um pouquinho, dependendo do caso, dependendo da pessoa, já tem um pouco mais de acesso a esse assunto. E aí, quando eu transicionei, meu Deus, parece que eu virei a popstar da da empresa. Porque gente que nem sabia o meu nome começou a saber meu nome, começou a me dar bom dia, boa tarde, boa noite, perguntar se eu estava bem. E eu fiquei pensando, tá bom, até que momento isso realmente é saudável, essa visibilidade? Porque, querendo ou não, eu sou apenas um aprendiz. Será que está sendo bom, está sendo saudável? Então, realmente, é muito bom que as pessoas conversem. Só que também tem que ter um pouquinho de senso, né? Um pouquinho pra tudo, né? Como pra tudo na vida. Um pouquinho de mais pessoas, por exemplo. Uma rede melhor de caso, de experiência, para não ser que aquilo seja a popstar que só tem uma na empresa inteira. Vocês acham que então precisa ampliar a contratação aí de pessoas da comunidade para que isso possa ser mais normalizado, e não né, só pessoas da comunidade, né? Quando a gente fala de pessoas LGBTs, né? Inclusão de pessoas LGBTs é sempre, tipo, padrãozinho, sabe? Tipo, aquele gay, branco, loiro que... Pelo contrário, né? Não, você tem que colocar pessoas LGBTs diversas. Pessoas LGBTs PCDs, pessoas LGBTs negras, pessoas LGBTs de todos os tipos. Exatamente. Incluir, juntar tudo, né? Exatamente. E o que vocês acreditam que as empresas podem fazer para ser mais inclusivas? Eu, assim, lembrar da comunidade LGBT não só no mês da visibilidade, porque é uma coisa que as pessoas fazem muito. A empresa, ela fica o ano inteiro
Sim, esquece, ninguém tá vendo. Aí chega o mês do orgulho. Do orgulho, elas querem fazer postagem, querem fazer brinde, querem fazer não sei o quê. Mas, gente, como todas as datas, né, comemorativas, geralmente. É só pra lucrar em cima. Só é falado. Mas a questão LGBT não é uma simples data comemorativa. Exato. É uma luta e deve ser falado o ano inteiro. Sim, exatamente. E não apenas ocupação, vou mais além. Por exemplo, reter essas pessoas. Sim. Porque o que acontece muito é que tem a contratação e no primeiro layoff, meus beijos. E, gente, o que você pensa? Qual que é a dificuldade de uma pessoa cis e uma trans no mercado de trabalho? Tá, vamos diminuir o quadro de empresa, das pessoas da empresa. Tudo bem, tem que diminuir. Mas se eu demitir 2 pessoas, uma branca, uma preta, quanto tempo elas vão se recolocar no mercado? E ok, elas podem produzir o mesmo, ser as mesmas pessoas, ser o mesmo cargo. Só que qual delas agrega mais no clima da empresa, na diversidade? Isso tem um peso a mais. A gente não fala disso só no papel. As oportunidades fora dali são bem diferentes, né? Sim. A quantidade de oportunidades. O acesso, né, a oportunidade. Gente, não tem como falar que é a mesma coisa. Exatamente. Pra uma pessoa branca, uma pessoa negra. Pesa uma muito pessoa mais. Hétero, pra uma pessoa homo, ou pra uma pessoa trans, uma pessoa cis. E se for uma pessoa trans, negra, pior ainda. Né? Então, não são as mesmas oportunidades. Isso é fato. Isso é fato. Por isso que a gente precisa falar aí de amplificação mesmo de oportunidade para essas pessoas. Sim. Né? Em relação à educação, a diálogo, o que vocês, se vocês pudessem dar um conselho para a sociedade aí de como construir um futuro mais inclusivo, né? Mais aberto ao diálogo, o que seria? Qual que seria esse conselho que vocês dariam? Através da educação. Porque, assim, nas escolas a gente vê muito preconceito. Eu sofri muito preconceito na escola, principalmente quando eu entrei no ensino médio. Porque uma coisa que eu notei desde a pandemia... Porque, assim, eu me descobri no meio da pandemia. Então, assim, tava um caos e foi um completo absurdo. Então, quando eu voltei para as aulas presenciais, eu entrei direto no ensino médio. E eu notei que, assim, de uns tempos pra cá... Tanto que quando eu fui pro meu 3º ano de ensino médio, já tinha muito adolescente voltando de novo com pensamentos muito retrógrados. Sim. Justamente por não ter tido essa educação durante a pandemia, né? Essa educação social e não ter tido convívio com pessoas diferentes. Então, tipo... Teve muito impactou muito nessa conscientização dos adolescentes. Então, tipo, eu no 3º ano, tipo, todo mundo no 3º ano tendo muita politização, enquanto gente do 1º ano, que devia ter até mais, tá, sei lá, falando sobre leis que proíbem o casamento LGBT, sabe? Coisas desse tipo. Então, foi uma coisa que eu achei, assim, de um grande absurdo, porque eu não esperava que isso fosse acontecer. Sim. Com certeza. Pra mim, o mais importante é isso mesmo, realmente. A gente conseguir ter mais comunicação, furar melhor as bolhas. Sim. E ter a parte da filosofia mesmo. De tentar compreender o porquê que aquela pessoa é assim. Exato. Porque muitos casos, por exemplo, que eu vejo, são de LGBTs que vão muito mal na escola. Sim. Ele não vai porque ele não é uma pessoa ruim. Ele vai porque ele não tem apoio. Porque em casa tá difícil. Porque os amigos estão zoando ele e ele não consegue ter desempenho. Exato. Então, às vezes, isso sem falar que normalmente para um adolescente, principalmente quando ele tá na escola ainda, ele só tem a casa e a escola. Se ele não é apoiado nem na casa nem na escola, ele vai fazer o quê? Ele vai se sentir mal. Acho que, se eu não me engano, tem um índice de 2022 falando que... não lembro da onde que foi esse índice, depois eu procuro para vocês, mas falando que 80% dos adolescentes LGBTs faltam às aulas constantemente. Né? Porque sofrem ali tanto no ambiente familiar quanto no ambiente escolar. Então, sim, é importante a educação, é importante a gente falar, sim, em todos os ambientes sobre essa questão, né? E eu acho que até na escola deveria ser muito mais falado, porque é nesse momento que a gente está se descobrindo, que a gente está se entendendo. Então, assim, às vezes a pessoa realmente não tem um acolhimento dentro de casa. Então, acho que pelo menos se tivesse numa escola, por exemplo... falasse mais sobre isso, né? Mas não falando, só explicando. Se tivesse uma palestra, uma coisa que uma pessoa que se identifica daquela forma falasse, eu acho que seria muito mais fácil, sabe? Pra nova geração, assim. Sim. E eu acho que também o que mudaria muito é o acolhimento dentro de casa. Assim, se eu pudesse dar um conselho para as pessoas que são pais, que são mães, acolham seus filhos. Exato. Porque
o peso do problema dentro de casa é muito maior do que o peso que a gente vai suportar na rua, sabe? E você já vai sofrer na rua. Faz sentido você fazer seu filho sofrer mais em casa? Exatamente. Não faz sentido. Às vezes ele só precisa de acolhimento, precisa de um abraço, precisa de... Né? A gente fica muito mais forte tendo uma rede de apoio. A gente fala, tem gente por mim aqui. Exato. Não tô sozinho nessa. Exatamente. E, gente, em relação à saúde mental, né? Sem sombra de dúvidas, o preconceito, ele impacta na saúde mental de todas as pessoas aí, que são diversas, digamos assim. O que vocês fazem para manter a saúde mental aí em dia, para se fortalecer nos momentos difíceis? Ou como é que foi aí essa questão para vocês? Teve um impacto para vocês, mentalmente falando? Teve. Como eu me descobri no meio da pandemia, quando eu saí, né, quando eu voltei a frequentar a escola e ambientes sociais, eu fiquei num pânico muito doido. Eu achava que todo mundo tava me julgando o tempo inteiro, e eu ficava o tempo inteiro fazendo as coisas e pensando, não, ninguém pode saber, não sei o quê. E é sempre aquele negócio, tipo, você tá na sua casa, você tá ok, você tá de boa. É seguro, só que né? você sai pra outros lugares, você não sabe o que vai acontecer. Então você fica o tempo inteiro tentando se esconder pra que nada ruim aconteça com você. E aí você fica naquela paranoia de tipo, não, as pessoas estão comentando, as pessoas estão falando, não sei o que lá. Então acaba pesando muito na sua cabeça. Sim. E eu acho que uma coisa que foi acolhimento pra mim foi fazer amizades relacionadas a esse meio. Porque foi uma coisa que me ajudou muito pra eu olhar e parar e pensar, nossa, não sou só eu, entendeu? Tem mais gente, né? Tem mais gente comigo, tem mais gente que passa pelo que eu passo, tem mais gente que teve experiências parecidas com as minhas, e isso foi uma coisa que me ajudou muito. Legal. É verdade, a rede de apoio importa muito. Muito. Nossa, muito. Como ajuda. Sim. Uma coisa que eu também faço bastante, complementando, é conversar comigo e me rebater. Então tem uma hora que eu tô... Ai, quero explodir! Aí eu chego pra minha melhor amiga, aconteceu isso. E falo. Aí eu chego no espelho, tá. Olha, escuta aqui, aconteceu isso. Repito tudo de novo. Com você mesma. Porque, gente, a gente tem que ter essa conexão. Sim. Tem que se entender muito melhor. E é bom porque às vezes você só precisa falar, só precisa escrever um pouco, pra quando você estiver um pouco mais calma, você reler. Sim. E conseguir ver algum ponto que às vezes ninguém nem percebeu. Porque às vezes é tudo sobre você. Sobre como você tá mal e como você pode lidar com isso. E às vezes só precisa extravasar pra depois você conseguir olhar de um terceiro plano e pensar, não, tá tudo bem. Eu consigo resolver isso, tá tudo... Isso. Eu tô calma agora. Acho que terapia é essencial, também, né? Essencial. Como até ela citou em outro momento, se olhar com mais carinho, sabe? Se acolher, de você falar assim, eu não sou aquilo que a pessoa tá falando, eu não sou resumido a isso. Eu não sou só um homem gay, eu sou muito além disso. Exatamente. Eu tenho minhas qualidades, eu tenho diversas que tenho defeitos, tenho qualidades, e aquilo que a pessoa fez pra mim diz mais sobre ela do que sobre mim. Então, assim, você se olhar e falar assim, não preciso passar por esse estresse, sabe? Acho que é muito... Depois que você começa a entender isso e ver dessa forma, as coisas ficam mais leves. Você fala assim, tá bom, querido. Exato. Tenta de novo. Eu falo, a terapia também me ajudou e me ajuda muito nesse sentido de impor limites, né? Esse é o meu limite, eu não vou aceitar daqui pra frente, né? Inclusive em relação a todos os ambientes. Eu não vou ficar num ambiente que não me aceite, onde eu não possa falar sobre a minha orientação sexual, onde eu não possa falar sobre quem eu sou. Eu não vou conviver com pessoas, né, que rebatam a minha existência. Então, impor limites mesmo. Acho que a terapia ajuda muito nesse sentido, né? Bom, a gente vai chegando ao final aí de mais esse bate-papo gostoso. Eu queria agradecer imensamente a presença de vocês. Que a nossa voz continue ecoando por aí, né? Porque a nossa existência precisa ser respeitada. É só isso que a gente implora aqui hoje. Nós existimos e merecemos respeito. Exatamente. Não é bem? E lembrem da gente fora do mês de julho. Exatamente. Sim, por favor. Lembrem da gente. E morremos aí. Exatamente, nós existimos, estamos aqui todos os outros meses do ano, tá? E você que gostou do podcast, que acha que esse assunto é importante, que deve ser propagado, abordado, divulga, manda pra frente, tá bom? Amplifique a nossa voz. Obrigada, pessoal. Obrigado, gente. Agradeço.